Você já percebeu que tem uma voz na sua cabeça que simplesmente não para? A mesma voz que em muitos momentos ela vai te ajudar numa situação difícil, mas que em muitos outros vai virar um simples loop na sua cabeça de pensamentos acelerados que só vão servir para te deixar cada vez mais ansiosa. Na minha leitura desse mês, eu li um livro exatamente sobre esse assunto, que é do Ethan Kross, e foi incrível. Foi um dos livros que mais trabalhou um pouco a minha ansiedade. Eu não sei como é pra você, mas a voz na minha cabeça é aquela voz que não para de jeito nenhum. Eu não vou trazer a resenha do livro, porque obviamente você pode ter interesse em lê-lo, mas eu quero trazer alguns dos pontos que mudaram um pouco a perspectiva de como eu me concentro dentro dessa voz que fica o tempo todo acelerada na minha cabeça. E também vai trazer uma das coisas que eu acredito que faz com que a maioria das pessoas crie, de certa forma, ansiedade, que é o falatório mental constante. Mas que essa voz interna ela só vai virar de fato um problema quando esse falatório mental constante é simplesmente negativo. Esses pensamentos estão ali e eles não resolvem absolutamente nada. Eles só ficam ruminando na sua cabeça o tempo todo. E a diferença entre uma voz que vai de fato te ajudar e ser útil e uma voz que é só falatório mental e que sempre te paralisa é que a voz útil sempre vai te mover para frente, enquanto a outra vai só causar mais dano no seu cérebro. Por exemplo, se toda vez que acontece alguma coisa, você fica o tempo todo pensando nisso de novo, revisitando conversas que você teve durante o dia e que você poderia ter feito alguma coisa diferente, isso é simplesmente falatório mental. E esse falatório, essa ruminação, acaba trazendo algumas consequências para o seu cérebro. Um sono ruim ou prejudicando o seu trabalho, ou até mesmo pode prejudicar a sua saúde como um todo. Porque esse falatório pode inclusive levar a uma crise de ansiedade. É aqui que é o ponto importante. Essa voz interna, ela não é sua inimiga, mas ela pode ser útil em diversos momentos para você. O ideal é que essa voz te ajude a planejar situações e a processar as suas emoções. Só que para isso você precisa de fato utilizar ela a seu favor. E como a gente faz isso? O primeiro ponto que o livro vai trazer é para você sempre dar um passinho para trás. Ethan vai chamar isso como uma distância cognitiva da sua mente. Na prática, isso quer dizer que se você estiver em uma avalanche de pensamentos, você precisa se imaginar fora desse cenário, como basicamente se você estivesse assistindo a cena de um filme. E por que isso de fato funciona? Porque o seu cérebro vai entender que você mudou o ponto de vista. Então a sua intensidade emocional vai cair. Vou te dar um exemplo. Quando você tem que tomar uma decisão muito difícil e que você fica remoendo isso por muitos dias, uma coisa que é bastante ideal é você pensar: será que ano que vem eu vou estar tão preocupada com isso como eu estou agora? E independente da resposta, se for não ou se for sim, e normalmente é um grande não, o seu cérebro já mudou o ponto de vista. Então a sua emoção já foi controlada. É claro que nem sempre isso vai funcionar, mas em muitas situações pode te ajudar a controlar um pouco melhor essa voz interna. Outro ponto que o livro vai trazer e que funciona também é você se chamar pelo próprio nome. Parece meio estranho e meio óbvio, mas realmente é interessante fazer isso, porque há situações que a gente não vai conseguir se imaginar fora dela. É como se, de repente, você tivesse diversos pensamentos sobre um assunto, e nesse momento que você está começando a se perder nesses pensamentos, você parasse e falasse: Ellen, o que você está fazendo? Se chamar na terceira pessoa ajuda com que você consiga organizar uma linha de raciocínio, mas isso faz o cérebro entender que você está aconselhando uma terceira pessoa, e isso faz com que a adrenalina do seu cérebro abaixe, então a ruminação diminui. Então pode funcionar muito bem, dependendo da situação em que você está. Simplesmente chamar o seu nome como se você fosse uma terceira pessoa na situação. E já complementando essa dica, uma das coisas importantes é que você fale com você como se você estivesse conversando com um amigo. Quando a gente tem essas conversas internas, muitas vezes a gente é extremamente autocrítico, mas quando estamos conversando com terceiros, e principalmente quando é uma pessoa com quem nos importamos, como um amigo ou um familiar, a gente tende a ser mais gentil. Então, ao começar a falar consigo mesmo, como se você fosse conversar com um amigo, faz com que o seu cérebro fique mais tranquilo. E isso pode ser útil em determinadas situações. Nesse ponto, também é importante destacar as pessoas com quem você vai desabafar sobre um problema. A ruminação interna e esse falatório mental muitas vezes é devido a algum tipo de problema que a gente vem enfrentando. Pode ser uma situação complicada ou uma decisão que você tem que tomar. E nessa esfera, ter um ponto de vista
diferente é importante. Então, muitas vezes a gente procura pessoas para desabafar com o intuito de ter uma noção diferente daquilo que está acontecendo. Só que nem todo mundo vai servir para isso, porque tem pessoas que vão só validar ainda mais a sua angústia, ao invés de te dar um ponto de vista diferente da situação em que você está. Então, toda vez que você for desabafar com alguém ou conversar com alguém, procure pessoas que de fato vão olhar para a situação e não ficar ruminando junto com você. É claro que você não precisa procurar pessoas que minimizem a situação, mas evitar de fato as pessoas que vão validar esses pensamentos obsessivos. Um dos pontos centrais do livro é também o ambiente onde você se encontra. Lá vai trazer algumas pesquisas importantes em que, por exemplo, quanto mais você fica em um centro da cidade olhando apenas para o concreto, isso altera um pouco a química central do seu cérebro. Então, nesses processos em que a sua ansiedade está muito atacada, ou que você está com um falatório mental muito alto, o ideal é que você troque de ambiente e, se possível, vá para um ambiente onde há a natureza. Fazer uma caminhada ao ar livre ou ir em algum parque, qualquer dessas coisas, porque mudar o ambiente também altera a maneira como você processa suas emoções. É simplesmente desacelerar um pouco do ambiente em que você se encontra. É só a neurociência agindo e mostrando que a ruminação tem uma solução bem simples assim mesmo. Dos últimos pontos que o livro vai trazer é para que você mantenha os seus rituais. E o que seriam esses rituais, afinal de contas? Nada mais é do que você já fazer aquilo que você faz todos os dias. Se, por exemplo, antes de dormir você tem o hábito de ler todos os dias, ou ao acordar mesmo, você tem o hábito de preparar o seu café da manhã de um certo modo. E o porquê manter esses rituais é importante? Por causa da previsibilidade deles, porque isso vai trazer um conforto a mais para o seu cérebro. De certo modo, essa previsibilidade diminui um pouco a ansiedade dentro da sua cabeça. Enfim, esses são os pontos centrais do livro e que eu acho que fizeram muita diferença para mim nos últimos meses, porque eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Então, se de repente você quiser ler o livro, eu super recomendo. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Lá traz todos esses apontamentos de uma maneira muito mais explicada e como eles funcionam e como você pode aplicá-los no seu dia a dia. Mas o que eu quero que você entenda é que essa vozinha interna na sua cabeça, ela pode ser de fato treinada e fazer com que você mude a perspectiva da maneira como você enxerga as coisas. Eu espero que esses pontos façam de fato sentido para você e que te ajudem de alguma maneira. Mas me conta aqui nos comentários se de repente você também tem essa voz interna que nunca para, que parece que a sua cabeça tá trabalhando o tempo todo. E não se esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.